Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um tema muito importante, que é a introdução à filosofia política, né? Esse tema é proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Com a habilidade de expressar escrita e oralmente o conceito de Estado. Então, nessa concepção de nós podermos aí trabalhar essa questão sobre a filosofia política, o Estado, questão de cidadania, conceito da própria palavra política, né? Então nós vamos começar a fazer uma rápida introdução sobre o assunto para que nós possamos entender aí o próprio Estado moderno, o Estado nacional como a gente conhece hoje, né? E também é, noção de cidadania e política, ok? Vamos lá então? Muito bem. Então, o que nós estamos tratando é do Estado moderno, tá? Fazendo uma grande diferença aqui do Estado antigo, por exemplo, né? Que na antiguidade o que tinha a concepção era das cidades-estados. As cidades, elas tinham autonomia e, né, como uma nação hoje, né? No Estado moderno, nós vemos aí países com grandes territórios, né? O que na antiguidade não era comum, ok? Então, a origem desse Estado moderno que nós temos hoje, né? Ele vem aí dessa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Se você pegar lá na Baixa Idade Média, no período das Cruzadas, né? Começa a se ter aí um comércio entre a Ásia e também a Europa. Então, as Cruzadas foi um movimento, né, onde a Igreja Católica queria conquistar aí a Terra Santa, Jerusalém, né, e nessa guerra que ocorreu diante dessas cruzadas, algumas pessoas aproveitaram esse momento para fortalecer o comércio entre a Ásia e a Europa, né? E nesse contexto nós temos também aí o surgimento dos burgos, né? Então todas aquelas coisas que eram trazidas da Ásia eram pequenos centros foram criados onde eram comercializados essas mercadorias que foram trazidas aí da Ásia. E nesse contexto, nesses burgos, surge uma nova classe social chamada burguesia. E essa classe social vai fazer toda a diferença nessa transição de época entre a Idade Média e a Idade Moderna. Pensando ainda nesse momento histórico, né, o, na Idade Antiga, na Idade Média, desculpa, a detentora do poder político e do poder ideológico era a Igreja Católica, né? E a nova classe, a burguesia, ela conflitava com alguns interesses com a classe política e ideológica que era a Igreja, né? Por exemplo, era pecado a usúria, né? A prática de juros e lucro, né? E a burguesia basicamente vivia disso, né? A burguesia começa a se reafirmar como uma classe com um poder econômico, né? Então nós temos aí na sociedade três formas de poder: poder político, poder econômico e o poder ideológico, né? Esse poder econômico começa a burguesia começa a ter muito poder econômico e aí começa a entrar em conflito com as ideias da igreja, né? E também imagina você ter uma principal instituição de uma época falando que você não pode praticar juros ou lucro, que isso é pecado. Então a burguesia estava numa situação, em certa medida, de desconforto, vamos colocar assim, né? Perante essa autoridade na sociedade, né? Então, nós temos aí na história dois movimentos que vão questionar esse poder da Igreja Católica, né? É o Renascimento e a Reforma Religiosa, que em certa medida a burguesia vai se apropriar desse movimento para tentar frear aí esse poder
da Igreja Católica, né? Então, diante aí do Renascimento, né? Não vou aqui trabalhar esse assunto, porque nosso assunto é a questão do Estado. O Renascimento foi um movimento cultural, basicamente, né? Que vai buscar renascer, né? Que eu sempre falo para vocês, né? Quando eu falo sobre esse assunto, renascer significa nascer de novo. Quem nasce de novo, isso significa que um dia nasceu e morreu e renasceu. Então, nós temos que saber, na questão do renascimento, o que nasce de novo? Vai ser as ideias da antiguidade. Os renascentistas diziam que o período medieval era o período das trevas, que pouco conhecimento foi gerado nesse período. É lógico que isso não é uma verdade, mas nós estamos falando de um momento da história da humanidade. Então, os renascentistas vão buscar as concepções de ideias e filosofia da antiguidade, trazendo novamente para essa reflexão. E a reforma religiosa foi um movimento dentro da própria igreja. Algumas pessoas rompem com a igreja católica, criando outras formas de cristianismo, né? Por exemplo, a questão da igreja de Lutero, a igreja anglicana. Então, nós temos várias ramificações de igrejas que romperam. As pessoas que romperam com a igreja católica e fizeram, vamos colocar assim, uma nova forma de pensar o cristianismo. Em certa medida, esse movimento vai enfraquecer o poder da igreja na sociedade, né? Então, esses dois movimentos vão beneficiar, em certa medida, a burguesia, que deseja um enfraquecimento da igreja, né? E uma outra coisa que a burguesia vai fazer nesse momento histórico é financiar os reis, né? Então, veja bem, na Idade Média nós tínhamos o feudalismo, né? Então tinham feudos, né? O senhor feudal vamos colocar assim, é um braço de um. Existia o rei, que é um grande senhor feudal, e aí tinha os pequenos senhores feudais que tinham aquela relação direta com os servos, né? Então, esse sistema econômico, o feudalismo, ele começa a entrar em decadência e começa a surgir o capitalismo. Nesse momento, a burguesia vai financiar essa figura do rei, né, dando maior poder a esse rei e criando então assim os estados nacionais. Porque qual que é a dinâmica disso? Como você faz para combater uma instituição? É criando uma outra instituição tão poderosa quanto. Então, para combater a igreja, a burguesia cria o Estado Nacional, né? Então, vamos colocar assim, o poder político é tirado da mão da igreja e passado para o rei, vamos dizer assim. É lógico que tudo isso é uma transição de época, não é de uma hora para outra, mas a sociedade passa a ter a igreja como poder ideológico, o rei com poder político e a burguesia com poder econômico. Então veja a fragmentação do poder na sociedade naquela época, futuramente vai ser aí, vamos colocar assim, terreno fértil para as revoluções burguesas, que vão querer para si tanto o poder político como o poder ideológico. As revoluções burguesas mais conhecidas são, né, a Revolução Inglesa, no século XVII, e no século XVIII, a Revolução Francesa. Ok? Muito bem. No início do período, então, moderno, surgem várias teorias políticas. Veja bem, por que vai surgir isso no período moderno? Como a Igreja Católica ela era detentora do poder político, ela dizia como que era esse relacionamento político. Quando você tira a Igreja Católica dessa situação, várias pessoas começam a pensar como que vai ser a organização política em uma dada sociedade. A princípio, nós tivemos aí o absolutismo, né, que tem como grande teórico do absolutismo Thomas Hobbes na sua obra O Leviatã. Ele vai dizer por que a monarquia absolutista é boa, porque esse formato de monarquia é bom. Mas nós vamos ter outros contratualistas, como John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Mais para frente nós vamos tendo aí Montesquieu, Voltaire, Maquiavel também é nesse período aí
dessa transição no Renascimento, né? Lá na Itália. Então, vários pensadores vão começar a pensar, né? Qual é a melhor forma de se organizar um Estado nacional, né? Uma vez que a Igreja Católica não é mais a detentora do poder político e o homem, o ser humano, que vai dizer como que vai ser as relações entre as pessoas, vários pensadores começam a pensar como seria essa forma de relacionar-se entre o cidadão e a política e a administração do que é público, né? Mas aí nós vamos tratar no momento oportuno de cada pensador e qual que é a grande marca dessas mentes aí que começaram a pensar a administração do que é público no início da modernidade. Muito bem. E para que nós possamos avançar, nós temos que entender dois conceitos fundamentais para entender o próprio Estado moderno. E que conceito é esse? É o que é a política, né? E o que é ser cidadão. Né? Veja bem, na monarquia não existia a figura do cidadão, existia o súdito. Então, o que difere uma pessoa ser cidadão ou ser súdito, né? Qual que é a grande questão aí? Qual é o grande direito que faz essa transição da pessoa deixar de ser súdito para virar cidadão? Então, isso é uma coisa bastante importante. Nós temos que ter essa concepção para entender a própria organização do Estado moderno. E também a questão política. Nós temos que saber, quando se fala o que é política, né? O que vem à cabeça, né? A mera administração do que é público, é só isso que é política? Então nós vamos fazer essa reflexão para podermos entender o que é a política, né? E por que ela existe, vamos dizer assim, né? Muito bem. Então vamos começar com o que é política. Primeiramente, política é um fenômeno social. Aristóteles já nos dizia o seguinte, que a existência humana ela é impensável fora da sociedade. Uma vez que a existência humana ela é impensável fora da sociedade, nós somos, em certa medida, obrigados a viver em sociedade. E nós não somos um aglomerado de pessoas, né? Nós vivemos em sociedade e precisamos, então, organizar essa sociedade em certa medida. E, então, a partir da sociedade que surge a política. Então, quando eu falo que a política é um fenômeno social, significa que a sociedade existe e ela precisa ser organizada de alguma forma. E é pela política que essa sociedade ela vai ser organizada. A política também é relacionamento humano. Né? Então, toda vez que fala em política, você tem que entender que existe relacionamento entre as pessoas. E aqui não só pensando a política partidária, mas, por exemplo, você chega numa empresa e está lá um quadro, política da empresa. O que isso significa? Significa, bom, como que os donos da empresa se relacionam com os empregados, né? Significa como que os empregados, os colaboradores, vamos pensar assim, se relacionam com seus clientes. Então, quando se fala em política de uma empresa, é o relacionamento entre todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, necessitam daquela empresa para alguma coisa, ou para comprar o produto, ou para vender, ou para fazer a gestão da empresa. Então, quando se fala política da empresa, significa esse relacionamento com todas essas pessoas como que vai funcionar esse relacionamento com essas pessoas que se interagem naquela empresa. Né? Então, a política não necessariamente se desenvolve no campo partidário, mas também na esfera privada nós podemos falar também em política. Né? Política como eu falei, é governar a sociedade. Né? Nós não somos um aglomerado de pessoas. Né? Então, a política é o que vai fazer essa organização da sociedade. A política também é contingência. O que significa contingência? Significa assim, nós podemos pensar a política de várias formas. Nós não somos animais irracionais, nós somos animais
racionais. Nós podemos pensar as diversas maneiras de se administrar uma cidade, um estado e um país. Né? Nós não somos que nem, por exemplo, um formigueiro que um formigueiro é formigueiro, o formigueiro tem a mesma organização social, se podemos pensar assim, há 1.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, aqui no Brasil, lá na China. Então, a mesma tem a rainha, ela não é, vamos dizer assim, ela é biologicamente diferente das outras formigas, por isso ela é a rainha. Você não vai ver num formigueiro, por exemplo, uma revolução proletariada das formigas operárias, né? Isso é impensável. Você não vai ter um sistema socialista num formigueiro, né? Então, essa relação, esse pensar a sociedade, ela acontece apenas na sociedade humana, né? Então, quando se fala que a política ela é contingência, significa que a política pode ser pensada de diversas formas. Essa administração do que é público pode ser feito de várias formas, né? Nesse sentido, a política ela é escolha, né? É, eu vou toda vez que a gente escolhe um governante, ele vai falar, é prioridade no meu governo isso, isso, isso. Quando ele fala que isso é prioridade, ele está escolhendo algo que é mais importante para ele e diante da gestão dele, ele vai priorizar isso em detrimento de outras coisas que de repente não é tão importante assim para ele. Então, a política ela também é escolha. A forma de governar, o governante vai escolher. Uma vez que tem várias formas de governar, ele vai escolher quais são as prioridades, como essa administração ela vai ser conduzidas. E toda vez que a gente escolhe, isso significa que a gente segue uma rota em detrimento de outra. Escolhe um caminho em detrimento de outro. Né? Então, é essa escolha que faz aí esse dinamismo na política. E política também é a gestão da escassez. Não dá para todo mundo ter tudo a hora que quiser. Quer ver um exemplo de escassez? É o Enem. Por que existe o Enem? Porque não existe vaga nas faculdades públicas para todo mundo. Uma vez que não existe vagas nas escolas públicas para todas as pessoas que assim desejam ingressar nas escolas públicas, precisa se fazer a gestão dessa escassez. Nem todo mundo vai ter a vaga, tá? Então quem vai ter essa vaga? Vai ser por mérito, quem atingir melhor nota nessas provas, que é o Enem. Assim também é a gestão pública. Isso é a gestão do que é público, né? Assim também é. Não tem dinheiro para fazer tudo que se precisa, né? Então, uma vez que não tem dinheiro para fazer tudo o que é necessário, deve-se escolher o que fazer. Diante da escassez de poder fazer tudo, nós temos que fazer escolhas do que vai ser feito. Nesse sentido, então, a política é a gestão da escassez. Nós temos que administrar o pouco que tem. Né? Então, a questão das vagas na universidade, o dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para a infraestrutura, dinheiro para lazer. Então, essas N realidades humanas têm que ser administradas. Maquiavel dizia assim: se não tivesse a escassez, não existiria política. Se todo mundo pudesse ter tudo a hora que quisesse, não precisaria da política. Então, a política ela tem origem também nessa escassez existente na sociedade. E aí a gente entra na noção desse cidadão. Agora nós vamos entender em que momento nós rompemos com a questão de sermos súditos e viramos cidadãos. Veja bem, o cidadão ele tem basicamente 3 direitos: direitos civis, que tem relação com o direito civil é a relação entre pessoas. Por exemplo, eu não posso matar alguém, né? Eu vou ser penalizado por isso. Aqui, quando eu falo direitos civis, eu estou fazendo uma abrangência. Se nós pegarmos o ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o Código Civil, Código Penal,
Código Comercial, leis trabalhistas, nós temos várias. Aqui, quando eu falo direitos civis, eu estou abrangendo toda essa infinidade de códigos da conduta humana, né? Então, quando eu falo em direito civil, eu estou falando como deve ser a relação entre as pessoas. Então, eu não posso matar ninguém, eu não posso roubar o que é do outro, eu não posso trazer dano para o outro, né? Estou dirigindo meu carro, eu bato o meu carro, eu sou obrigado a ressarcir o prejuízo que eu trouxe para o outro. Então, o direito civil é essa regulamentação das relações entre as pessoas. Aí nós temos também os direitos sociais, que tem a relação do indivíduo com o Estado, né? Então, o que são direitos sociais, né? Educação, saneamento básico, direito ao trabalho, direito à moradia. Então, todos esses direitos é relacionamento do cidadão, da pessoa, né, do indivíduo, com o Estado. Veja bem, nesses dois direitos é possível numa monarquia absolutista. É possível o monarca absoluto dar a seus súditos direitos civis e direitos sociais. O fato de se ter direitos civis e direitos sociais não significa que esses súditos são cidadãos, né? O que é fundamental, o que é mais caro no direito do cidadão são os direitos políticos. O direito político ele vai dizer o seguinte: você pode participar do que é público, você pode participar da gestão do que é público. Você tem direitos políticos. Você ter direitos políticos significa que você pode votar e ser votado. Você pode se colocar à disposição das pessoas para disputar aí um cargo eletivo, por exemplo, né? Então, isso que é o direito político. É isso que faz a pessoa ser cidadão. Quando, na Revolução Francesa, o rei perde o poder, vai para a guilhotina, ele morre, a família toda dele vai ser sacrificada, a república vem trazer o cidadão, né? E nessa concepção, o que é o cidadão? O cidadão ele ganha direito político. Ele ganha o direito de decidir a própria vida no que tange à administração do que é público. Então, quando existe uma grande confusão ou um outro conceito, vamos colocar assim, por exemplo, você fala assim, vamos fazer um mutirão para limpar uma praça. Isso é um ato de cidadania. Um mutirão para limpar uma praça pode ser feito numa monarquia absolutista, onde aquelas pessoas que limpam a praça são súditos. Então, não necessariamente ações em prol ao bem comum, elas são é uma questão de cidadania. Cidadania está muito mais ligada à gestão do que é público, a administrar a sociedade, do que uma mera limpeza de uma praça. É lógico que a limpeza de uma praça acontece na gestão do que é público, mas eu estou falando assim na questão de deliberar o que pode e o que não pode ser feito dentro de uma sociedade. Beleza? Muito bem. Para finalizar aqui, eu vou deixar aqui 4 questões para vocês fazerem, né? Então, primeira questão é: qual a finalidade do Estado? Para que serve o Estado? Esse Estado que nós temos aqui, né? Então, Brasil. Para que a gente precisa do presidente da República, do Congresso Nacional, do governador do Estado, das assembleias legislativas, do prefeito da cidade, dos vereadores? Para quê? Então, para que serve? Qual a finalidade desse Estado? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta: qual a finalidade da política no que tange a administração pública? Tá? Então, para que serve a política na administração pública? Bom, e qual a relação entre cidadão, política e Estado? Quando eu coloco Estado, é Estado-nação, tá? Não Estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Tá? Então, qual é a relação entre esses três conceitos? Cidadão, política e Estado. E de que forma o cidadão pode participar na política? Isso vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Existem várias formas de participar na política, não é apenas votando e sendo votado. Então, aqui eu quero desejar para vocês uma boa pesquisa, um bom trabalho e até a próxima.